Olá, desenvolvedor! Seja muito bem-vindo! Você já me conhece, eu sou Ranieri Silva e aqui você está aprendendo a como programar melhor. E esse é mais um episódio, esse é o 14º da série sobre a construção de um sistema de controle de estoque escrito em C# do zero. E mais uma vez eu convido a você que ainda não faz parte da nossa lista VIP a acessar rapidinho o nosso site aí, comoprogramarmelhor.com.br, se inscrever lá. Vai lá que não custa nada e você vai receber um conteúdo todo especial, maneiro, diferenciado aqui do canal. Ah, é claro, você que já faz parte, mas não tem recebido os e-mails ultimamente, tudo bem que em janeiro e até fevereiro eu não tenho colocado os e-mails, mas os e-mails anteriores e os e-mails daqui para frente, se você não conseguir receber, cara, dá uma olhadinha primeiramente na sua caixa de spam para ver se eles caíram lá, ou entre em contato comigo, tá? Você pode utilizar o e-mail contato@comoprogramarmelhor.com.br e aí você vai falar diretamente comigo. É claro, lembro a você que todos os fontes dessa série estão disponíveis gratuitamente no GitHub. O link você encontra aqui na descrição desse episódio. Vai ser muito bom para você baixar as fontes e usar por si só. Agora, é claro, eu sugiro que você faça em duas partes, tá? Primeiro você acompanhe o episódio e tente fazer você mesmo, sozinho, acompanhando a aula, beleza? Acompanhando o episódio. Depois, você compara com o que está no GitHub, com a versão do GitHub. Assim, o que você vai fazer? Você vai ver a diferença entre o seu código e o nosso código, e aí você vai aprender muito mais. E é claro, se ainda tiver alguma dúvida, pergunta. Tenha certeza que eu vou responder para você com o máximo de rapidez que eu conseguir, é claro, né? Agora, o que você vai aprender nesse episódio? Bom, a gente vai continuar a minissérie sobre segurança de aplicações. Então hoje a gente vai continuar a falar sobre isso e especificamente a gente vai falar sobre Cross-Site Scripting ou XSS. E logo em seguida a gente vai melhorar a nossa aplicação, beleza? Vamos lá? Então a gente está aqui, o que a gente vai falar? A gente vai falar do termo XSS, que vem a ser Cross-Site Scripting. Bom, o que é? Ele é um tipo de vulnerabilidade tipicamente encontrada em aplicações web. Pronto. Então, primeira coisa que você precisa entender, é um tipo de vulnerabilidade que normalmente é encontrada em aplicações web. Também pode ser encontrada em outro tipo de aplicação, tipo aplicação desktop ou mobile. Também, é possível também, mas é bem menos comum. Por quê? Porque na web a gente trata de scripts. Então, o atacante altera scripts da página e pode roubar informações, inclusive roubar informações do usuário do site. Então, trabalha com os scripts. E quando eu falo de scripts, eu falo de coisas que são mudadas. E quais são os scripts? Bom, HTML, CSS e principalmente o mais danoso aqui, JavaScript. Então, você pode pensar, né? Bom, uma página web, ela é essencialmente feita de HTML, CSS e JavaScript. Aí beleza, dá para entender. Se um cara conseguir mudar isso, ele pode fazer muitas coisas, ele pode mudar muita coisa. Tá? Agora, quando você pensa numa aplicação mobile, então essa parada é mais difícil, né? Por exemplo, se uma aplicação Android, né? Se for uma Android nativa, a menos que você use um WebView, você não vai ter problemas com XSS, entendeu? Agora a gente está falando de aplicações web, então essas aplicações têm esse tipo de problema, ok? Que a gente tem que endereçar e a gente vai ver o que. Quando acontece? Bom, basicamente é quando um atacante, um cara safado lá, consegue inserir scripts em campos texto. E aí a gente tem exemplos aí, Textbox, Text Area, que no final das contas, né, são os inputs lá do HTML. Okay? Quando esse cara consegue inserir, embutir algum código malicioso que depois vai ser exibido no browser de outra pessoa, aí sim é onde ele consegue fazer alguma ação maliciosa. E o que pode acontecer? O que pode ser essa ação maliciosa? Bom, eu separei em 3 categorias aqui, que eu digo de baixo impacto. Aí tem um exemplo, alterar a cor de elementos de uma página.
Isso aí pode não ser de grande problema, né? Pode não ser, pode ser um problema um pouquinho mais chatinho, né? Ele pode, por exemplo, mudar todo o estilo da página. Isso aí é ruim, né? Para a empresa, é claro, mas não vai causar nenhum tipo de dano. Ou pode simplesmente ele pegar um determinado texto que é importante, tipo política de fazer reembolso, e desativar aquele texto. Ele pode tornar com a mesma cor, tornar invisível. Imagina isso no e-commerce. Então isso aí pode ser um problema sério para esse e-commerce, que ele simplesmente, todos os clientes estão indo lá e não estão sabendo dessa política. Beleza? Isso pode ser um problema até mais grave no futuro. Um de médio impacto. Alterar valores apresentados em grid. Cara, isso aqui pode ser um negócio bem chato. Imagine que um atacante, se aproveitando de uma brecha dessas, né, o cara que ele não fez controle do XSS, dessa vulnerabilidade, o cara foi lá e fez alguma coisa com que todos os produtos dentro de um grid, né, eles ficassem com 50% de desconto. Então o cliente que chegar lá, ele vai ver um celular de R$1.000 por R$500. Ele vai falar, caramba, que legal, ele vai clicar para comprar. Tá? Seguindo a página, imagina que já na página de compra o cara já veja R$1.000. Aí, opa, ele, porra, na homepage tava 500, aqui tá 1.000, estão querendo me roubar, estão querendo me extorquir e assim vai. Então imagina, isso aí é uma brecha muito chata aí para as empresas e de repente ganharem ações judiciais. Tá? Muito sério mesmo, muito sério isso aí. Então, um exemplo de um médio impacto. Agora, de um alto impacto. Imagina o redirecionamento para um site malicioso. Olha, esse aqui é muito sinistro. Imagina que você está usando o seu internet banking. Tá? Então, tá bom. Você vai e acessa www.seubanco.com.br. Ok. Só que aí, algum cara malicioso conseguiu colocar algum direcionamento, alguma coisa lá nesse banco, tudo bem que é uma coisa muito difícil, né? E redirecionou para uma outra URL, que essa URL é quase igual. Aí o que acontece? Ele chega lá, na verdade você está em outro site, né? Aí você vai, digita, só que é igualzinho. Você digita seu usuário e senha, coloca suas validações, faz tudo. Aí logo em seguida ele pode pedir, seus dados estão desatualizados, atualize seus dados aqui, pede nome de pai, de mãe, de avô, de papagaio, sei lá, tudo, CPF, RG, tudo. Ele pode muito bem pedir isso e que você vai achar que está realmente direcionando para estar fazendo aquilo ali no site do seu banco. Então isso aí é um problema seríssimo. Imagina todos os seus dados, seus milhões, né, de dados disponíveis para um cara safado, pilantra, por aí, entendeu? Então é um negócio muito chato. E ele pode fazer com um script de redirecionamento, que o usuário, aquele que é leigo, grande maioria, não vai nem perceber isso. Então é um exemplo de alto impacto. Então a gente tem que levar em consideração esse tipo de vulnerabilidade em qualquer sistema web que a gente for fazer. Beleza? É claro que uns vão ser mais atacados e outros não. Imagine que o nosso sistema atual, ele não vai ser atacado porque ele não vai ficar exposto às outras pessoas e tal. É mais difícil. Mas dependendo do sistema, por exemplo, no e-commerce, a gente tem que tomar muito mais cuidado com isso. Ok? Até mesmo porque ele vai lidar com dinheiro diretamente. Qualquer sistema normalmente que a gente lide com dinheiro, com transações monetárias, são normalmente ataques, são alvos de ataques de hackers. Ok? E agora, exemplo de script. Um exemplo aqui muito bobo. Bom, esse script aqui, ele vai exibir um alerta na tela. Bom, um JavaScript bobo que vai exibir um alerta, uma telinha na tela. Isso aí pode ser injetado dentro da nossa página, através do XSS. Agora, um exemplo de script assim muito mais real, tá? É esse exemplo aqui. Esse aqui é o bicho. Por quê? Porque ele está utilizando o XML HTTP Request, um objeto que a maior parte dos browsers, os novos, né, ele possui. Para quê? Para fazer uma requisição AJAX. E o que ele vai fazer? Ele vai executar um post, olha aqui, né? Tem open post. Então,
a gente executa esse post nesse endereço aqui, ó, 213.124.666.666, ó, do demos, trouxe aqui, 666, duas vezes, barra cookie. E aí o que ele vai fazer? Ele vai mandar um JSON aqui, ó, application JSON, e aqui o JSON, né? Estou fazendo um stringify aqui, value document.cookie. Então ele vai mandar todo o cookie da sessão ativa. Então essa sessão ativa pode conter uma infinidade de informações que são de interesse do atacante. Tá? Pode conter informações sensíveis e a gente vai ver isso também, ok? Como resolver? É claro, né? Vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que validar toda a saída de dados na view. A gente não deve deixar hipótese alguma, ou quase alguma, né? O texto que foi lido do banco de dados ser exibido dentro da view. Quer dizer, dentro da nossa página, ok? E outra coisa, valide toda a entrada de dados no controller. Quando eu falo no controller, no back-end, tá? Pode ser em alguma outra camada, ok? Então vamos lá, tem mais coisa ainda, tá? Não armazenar, por favor, não armazenar dados sensíveis em cookie. Cara, isso é ruim pra caramba. Aí vai um exemplo que com certeza você já pensou ou imaginou. Usuário e senha. Outra coisa, CPF. Então, o que acontece? Tá? Normalmente, a gente tem que fazer o quê? A internet é stateless, né? Quer dizer, ela não mantém estados. O que você tem no seu browser é diferente do que está lá no servidor, beleza? Então, o servidor não sabe, assim, qual é o cliente, não mantém uma conexão direta. Tá? A conexão é feita no momento da requisição. Então, é feita uma requisição HTTP, o servidor processa e responde com alguns artefatos, normalmente HTML, CSS, JavaScript e imagens, ok? É isso aí que normalmente vem. Aí o que acontece? A gente precisa manter o estado, né? A gente precisa manter as sessões. Então a gente grava cookie no cliente e a gente grava algumas informações, algumas coisas lá no servidor. Aí tem muito desenvolvedor, né? Eu já fiz isso também, confesso, né? O que ele faz? Porra, olha só, eu preciso do nome do usuário, do CPF, do número da matrícula e o ID da empresa dele. Pronto, e do ID dele. Preciso dessas informações. Então eu vou armazenar no cookie de conexão. Então, o cookie cookie de sessão. Então, esse cookie de sessão aqui, eu vou jogar no payload dele, né, essas informações. Só que aí, o que acontece? Essas informações, elas estão acessíveis por qualquer um que for utilizar aquele browser, né? Inclusive um script malicioso. Aí que mora o perigo, ok? Aí, para resolver isso, tem duas formas. Uma, não armazene dados sensíveis em cookie. Não armazene de jeito nenhum. Essa aqui é o que eu recomendo, tá? E a outra, que também é interessante fazer, né? Todos os dados armazenados em cookie, especialmente, né, volto a dizer, que não sejam aqueles dados sensíveis como CPF, nome do usuário e senha. Tá? Eles devem ser gravados em um hash, que só pode ser entendido do lado do servidor. Quer dizer, não pode ser decriptografado, pelo menos não facilmente, do lado do cliente. Aí, o que acontece? O cara que vai tentar burlar a segurança, ele vai bater nessa porta. Ok? Ele, opa, tem isso aqui, vou tentar resolver isso aqui. E ele vai ter um trabalho também. Agora, sendo decifrável facilmente, né? Quer dizer, você não fazendo um hash, bom, simplesmente o cara vai abrir aquilo ali, opa, texto puro, lindo. Ó, o CPF do cara é esse, o usuário e senha é esse, o nome da mãe é esse, e assim vai. Qualquer informação que tiver lá. Beleza? Então, fazendo isso aqui, esses 4 pontos, você resolve a maior parte, não vou dizer 100%, mas a maior parte dos problemas de XSS, ok? E agora a gente vai para o mão na massa. Vai ser muito maneiro que você vai ver o que o ASP.NET MVC tem a oferecer para resolver esse problema. Muito show! Vamos lá? Então, aqui agora a gente está na nossa aplicação. Como você pode ver, a nossa aplicação ela ainda está totalmente funcional. Na verdade, ela está funcional. A gente somente tem o cadastro de grupo de produto, né? Eu não cliquei direito aqui, ok?
Então, tá aqui, você pode ver, a gente pode incluir qualquer coisa, a gente pode alterar qualquer coisa, vamos lá, ttt, qualquer coisa, e a gente pode excluir qualquer coisa, ok? Ele está completamente funcional. Agora, o que a gente quer tentar fazer? Vamos trocar esse ttt aqui por alguma coisa diferente. Vamos colocar aqui um script, né? Aquele script que a gente, eu falei ali, vamos lá, um alert e dentro dele um font. E no finalzinho aqui mais um script, ok? Alert. E vamos ver o que acontece. Salvar. Opa, salvar. Opa, nada aconteceu. Vamos lá, F12 e a gente vai habilitar a ferramenta de depuração do Chrome, beleza? Vamos deixar aqui em Network e vamos clicar de novo em salvar. Pode ver, tem 4 erros aqui, né? Opa, já apareceu isso aqui. Vamos olhar esses erros aqui. Olha só. Salvar grupo de produtos. É um erro 500. Internal Server Error. Opa, deu erro lá dentro do nosso post. Mas qual erro exatamente? Finalizar isso aqui. E quando eu clico aqui, olha só, na pré-visualização aparece esse texto aqui, ó. Um valor possivelmente perigoso no request form foi detectado no cliente. Então aí tem aqui exatamente o trecho que ele achou errado. Opa, tá errado. Isso é um script. Ele lança essa exceção. Quem é que lança? O ASP.NET MVC. Ele propriamente ele já tem uma pré-detecção de palavras erradas. Vamos lá, vou fazer uma coisa um pouquinho diferente. Vou fazer isso aqui, ó. Mais. E colocar um maior. Ó. O que aconteceu? Aí ele foi. Por quê? Porque ele entendeu que aquilo ali não é um script malicioso. Ok? Agora, se eu colocar isso aqui, ó, vamos lá. Script. Vamos ver? Ó, já deu erro de novo. Então, ele entendeu que aquilo ali tem algum problema. Ok? Ele entendeu esse erro. Mas, olha só, ele não mostrou feedback algum. Porque a nossa aplicação não está esperando, né? Nosso lado cliente não está esperando. E, cara, convenhamos aqui, não é para retornar essa exceção, né? Porque por essa exceção, um atacante, muito bem, ele pode vir aqui, você está utilizando ASP.NET. Muito bem, muito bem. Tudo bem, eu já entendi o que você pode estar fazendo no servidor, então eu vou agir de acordo. Então ele já tem uma brecha de segurança que a gente expôs, né, que é a linguagem, possivelmente até a versão, ele consegue ver aqui, tem uma pilha aqui enorme. Tudo bem que eu estou usando na mesma máquina, né? A gente tem a versão aqui do ASP.NET. Então eu estou usando esse site na mesma máquina, então ele vai mostrar muita informação, mas isso pode acontecer até em produção, ok? Então, o que acontece? Eu vou endereçar isso aqui, tá? Vou resolver esse problema. O que a gente tem que fazer é mostrar para o usuário alguma coisa, algum feedback, alguma mensagem. Ó, cara, você não pode digitar esse tipo de coisa não, tá errado, caracteres inválidos, tá? Coisas desse tipo para o cliente saber que ele não pode fazer aquilo, ok? Mas a gente não vai fazer agora. Eu vou mostrar para você o que acontece quando essa trava aqui do ASP.NET MVC, a trava está travada, quando ela está desabilitada, ok? E para isso, o que a gente vai fazer? Vamos lá, encerrar aqui a depuração e a gente vai primeiro no model. Olha só, com uma alteração bem simples, a gente muda tudo aquilo, tá? A gente vai usar um allow HTML. Com isso, ele fica dentro de system.web.mvc, ok? Esse allow HTML, o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente habilitar a edição de conteúdo script, não somente HTML, ok? Então, vamos lá executar e ver qual é a diferença. Pronto, já executei, já está aqui, pronto, acabou. Qual é a diferença disso? Vou colocar o restante do script aqui. Era um alert.
salvar. O que ele vai fazer? Ó, ele exibiu o alert, tá vendo aqui? FON! Então, ele exibiu o alert e fez a inclusão. Ou melhor, no nosso caso aqui, a alteração. Vamos ver como é que está lá no banco de dados? Vamos lá, grupo de produtos, editar, que a gente vai ver, olha aqui no nome, exatamente o conteúdo do alert, conteúdo do script que eu coloquei lá. Bom, isso aqui é ruim, não é? Pode ser, normalmente é. Por quê? Porque você não quer gravar isso aqui no banco de dados, por isso que tem aquela exceção, ok? Por isso que tem aquela exceção. Mas há casos que você pode querer. Exemplo, você está criando campos que são customizações que o cliente faz numa determinada página. Então você pode habilitar, pode permitir que esse cliente ele tenha, por exemplo, campos com HTML, até mesmo com script, com JavaScript, ok? Então pode ser necessário. Nesse caso, você habilita utilizando o allow HTML, exatamente naquele campo que você quer saber. Existem outras possibilidades, mas dessa maneira aqui, você diz exatamente qual campo é possível ter esse comportamento. Se você colocar em outro campo, porque essa tabela aqui só tem um campo texto, né? Mas se você tivesse uma tabela que tem 10 campos texto, e colocasse somente um e digitasse um script em outro campo, que não está decorado com esse atributo aqui, ia apresentar a mesma exceção, ok? Então, aí o que acontece, né? Você viu que apareceu aqui, né? FON, apareceu aquele alert. Agora eu vou pressionar F5 aqui para atualizar o meu browser. E você vai ver o que vai acontecer. Procure aí o alert, fica rapidinho procurando, ó, já atualizou e não apareceu o alert. Mas o que apareceu? Apareceu esse script aqui. O texto exato que eu coloquei aqui apareceu no meu browser. Por quê? Olha que interessante, né? Desse lado aqui, aí agora eu falo, né? A gente trava o lado da gravação, o lado do servidor. Lembra que eu falei? No servidor, a gente tem que fazer alguma coisa na controller para travar na controller ou nas classes que são utilizadas dentro da controller. No nosso caso aqui, a gente está utilizando uma classe do model, tá? Grupo produto model, e a gente está decorando um determinado atributo para a gente, na verdade, desabilitar esse comportamento, porque por padrão ele não permite script, ok? É isso aí. Agora, uma outra coisa é que a view também tem isso. Você viu que mesmo sendo gravado no banco de dados, o JavaScript não é executado. Vamos ver o que ele está fazendo, o que ele está retornando. Vamos aqui, de novo, né? F12. Aí a gente clica aqui nos elementos, a gente vê isso aqui. Ó, TD, script. Tá vendo como está com uma cor diferente? Não está essa cor aqui, esquisita aqui? Então, por quê? Porque ele está como texto. Aí você pode estar pensando, pô, mas como? Vamos olhar aqui de novo. Pelo network, vou de novo atualizar a minha tela, né? E vamos lá direto no grupo produto. Olha só aqui o response, o que está apresentando. Vamos lá, vamos descer até a parte lá. Descendo, descendo, ativo. Eu acho que desci demais. Aqui, olha só, ele está usando os caracteres de quê? Ele está usando os caracteres HTML para exibir isso aqui. Então ele está ecoando exatamente o script. Isso aqui é interessante quando você quer realmente mostrar o fonte. Exemplo, você pode estar querendo exibir o fonte para algum tipo de blog, né? Ou fórum, no qual você coloca lá o código, você indica que aquele trecho ele vai ser de código e todo o conteúdo daquele código é exibido. Então, no final das contas, o que o ASP.NET vai retornar é esse LT e esse GT aqui, né? E isso aqui é uma forma de dizer, ó, browser, exiba o caractere de maior
nesse caso aqui o de menor e nesse caso aqui o de maior. Então exiba esses dois caracteres aqui para mim. Ele foi e renderizou isso aqui. Olha que interessante. Agora, para a gente burlar isso aqui ou desabilitar isso aqui do lado do cliente, a gente precisa fazer uma coisa aqui na view. Vamos lá. Grupo produto. Então eu tenho que fazer alguma coisa ali na view, né? Essa view, vamos lá. Cadê meu grid? Olha o grid aqui. Vamos lá. Então eu tenho que utilizar, mais uma vez, o Razor, né? HTML. Tem esse helper aqui. E o que eu vou utilizar? A função raw. Quer dizer, cru em inglês, né? E envolver lá com aquele nome. Somente isso. E vamos ver qual é o comportamento agora, tá? Atribuir aqui, vamos lá, F5, ele está rodando e daqui a pouco você vai ver o que vai acontecer. Olha só, agora sim, agora ele exibiu aquilo ali que a gente esperava, né? E vamos ver, né? Vamos ver aqui, vamos lá, aqui. Agora grupo produto. E vamos procurar de novo aquela linha lá. Ou entrada de produtos, drop down menu, perdas, aqui. Perdas por... Não, não é isso não, rapaz. É ruim de achar por aqui, rapaz. Pequenininho, fica difícil. Grupo produto, cadastro. Vou olhar mais devagar aqui. Me ajuda aí, me ajuda aí. Ó, drop down, possui estoque, gráficos, perdas por mês. Ah, tá pra cá. Ah, aqui, achei. Até que enfim. Como você pode ver, ele tá numa cor diferente. Ó, tá com a mesma cor desse TD aqui, ó. E ele não tá mais com aqueles caracteres especiais, né? Aquele código LT e GT, beleza? Então, com isso, ele vai executar no browser. Então, quando a gente simplesmente pressiona F5, ele vai executar. Se eu fizer isso aqui, olha só, vou executar aqui, terá, vou colocar aqui, não, vou colocar no teste, vou tirar esse texto aqui, não está todo direitinho. Vou colocar aqui, font 2, pá, executou uma vez, o que eu vou fazer? F5 aqui, ó, font 2 e font. Executou duas vezes, que eu criei isso ali duas vezes. Olha que interessante, né? Então, não ficou legal não, isso aqui é um comportamento bem ruim, não é? Não é exatamente aquilo que a gente gostaria que fosse executado, correto? Então, é exatamente isso aqui que a gente não quer que aconteça na maior parte das vezes, mas algumas vezes é interessante que isso ocorra, tá? Então, o que eu recomendo para você, tá? Primeiro, não utilize o RAW, só utilize o HTML RAW quando você realmente quer que exiba o conteúdo script, ok? E, por sua vez aqui, da mesma maneira, allow HTML somente se você quer gravar o conteúdo HTML. Se você não quer, deixe do jeito que está, ok? Só que aí falta mais uma coisa, porque senão vai vir aquele negócio esquisito lá, né? Aquela mensagem que não aparece nada, né? Então, para isso, a gente também tem uma coisa maneira. Só que eu tenho o fonte todinho aqui comigo, que eu não vou digitar, né, um montão de coisa, né? E o fonte é o seguinte, vamos lá? Pá! O que eu estou fazendo aqui? Eu estou sobrepondo esse application error. Aqui é um evento dentro de ASP.NET Application aqui, né? MVC Application. Ok? O que eu estou fazendo? Eu estou pegando o último erro através de server.getLastError e aí eu estou verificando se esse erro é o HTTP Request Validation Exception. E eu estou retornando o quê? Um JSON para ele. Qual é o JSON? Um JSON é um dígito específico, né? Então, eu estou retornando isso aqui, ó. Somente texto sem caracteres especiais pode ser enviado. É exatamente isso aqui que eu tenho que exibir para o cara que está vendo a minha aplicação. Então, vamos testar?
Bom, voltamos aqui, estamos agora na nossa aplicação e o que a gente vai fazer? Vamos lá, vamos fazer o seguinte. Vamos lá e salvar. Ó, agora sim. Ó, somente texto sem caracteres especiais pode ser enviado. Isso aqui é uma solução ideal. Por quê? Porque você está mostrando para o seu cliente que você não aceita esse tipo de caracteres. Você não aceita scripts. E cara, se for uma pessoa leiga, ela não vai escrever isso aqui, né? Então, só mesmo se for um cara mal intencionado, ok? Num campo desse, um campo de nome e tal, tá? Então, com certeza você vai pegar um malandro aí. E não é do lado cliente, você resolveu isso do lado servidor. Pressionando aqui F12, vou executar de novo e aí você vai ver o retorno, né? Ó, não retornou mais uma exceção, ele retornou no status 200, ok? Então clico aqui e eu vou ver o resultado aqui, um JSON, uma pré-visualização aparece lá, ó. Resultado, aviso e mensagens, tá lá, ó. Somente texto sem caracteres especiais, exatamente da maneira que a gente espera executar a nossa aplicação, beleza? Então, com isso aqui, a gente resolve uma gama de problemas que podem acontecer com o nosso cliente. E problemas esses que a gente não vai nem ver, cara. É um problema realmente muito complicado, são problemas difíceis da gente entender, porque não aparecem muito, tá? Só aparece quando realmente o problema estoura, assim, algum cliente reclama e tal. Então, esse tipo de ataque é um ataque muito chato da gente ver, dependendo de como ele foi feito, né? Se o hacker ele for bom pra caramba, né? Ele for um bom malfeitor, então ele vai saber exatamente como cobrir o seu rastro e fazer de uma maneira que realmente fique difícil das pessoas que estão operando entender que aquilo ali é um ataque, beleza? Então assim você está aprendendo em primeira mão. Eu realmente não vejo nenhum curso sendo pago ou grátis por aí, mostrando na prática como se faz cada coisa. Espero que você esteja achando muito show. Valeu? É isso aí, desenvolvedor. Espero que você tenha gostado pra caramba, porque a gente fica por aqui. O episódio foi bem interessante para você que gosta de aprender um pouco mais sobre desenvolvimento de software e especificamente sobre segurança de aplicações, beleza? Então, se você gostou, curte aqui o vídeo para mostrar que você quer ver a continuação dessa série, beleza? E digo e repito, cara, faça perguntas. Pergunta que você me trouxer, eu vou fazer o possível para te responder no menor tempo possível, beleza? E assim você aprende e, é claro, eu também aprendo. É claro, isso é muito bom para mim também, claro. E aí, te vejo no próximo episódio e que a força esteja com você. Tchau, tchau.